a gente conversa com o doutor Rocha, que é cirurgião dentista, e conversa com a gente sobre lentes de contato para os dentes. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Tudo bem, já que você. Prazer te receber aqui, viu? Prazer também. Bom, a gente tem ouvido falar muito sobre isso, muitos artistas, muitas pessoas em destaque, pessoas comuns também, usando lentes de contato. E a minha primeira pergunta é, quem pode já ir para um procedimento de lentes de contato? É um procedimento estético? É um procedimento estético, muitas vezes não é necessário nenhum desgaste dentário, né? Que essa é uma das perguntas que eu mais escuto no consultório. Que é o medo, né? Ai, mas eu vou ter que desgastar para fazer o tratamento? Dói, não dói, né? Então, assim, quando é necessário um desgaste, esse desgaste ele é feito só numa camada mais superficial do dente, que é o esmalte, não expondo tanto o dente, gerando uma sensibilidade a ponto de ser necessário uma anestesia para ser realizado o procedimento. Né? Quem pode e quem não pode. Né? Tem muitas pessoas que, por ter os dentes muito desalinhados, a gente acaba contraindicando esse tratamento. As pessoas que, assim, já têm os dentes mais alinhados, às vezes não está tão satisfeita com a coloração dos seus dentes, é bacana a utilização porque ele garante, como a porcelana não muda de cor com o tempo, que os dentes eles permaneçam sempre com a mesma coloração e mudar alguns detalhes no formato de cada dente. Doutor, me explica uma coisa. Vamos pensar uma pessoa que já fez o procedimento de clareamento, que é um procedimento bom. A gente sabe que pode ser o caseiro, a laser. Alguns dentistas aliam os dois. Dá um efeito excelente, mas com o passar do tempo, o dente vai voltando. Ainda mais se você toma muito café, muito refrigerante escuro, dependendo do que você come. Para quem fuma, então, não precisa nem falar. Os dentes vão escurecendo novamente. A lente de contato vem ser uma solução mais permanente? Com certeza. Elas têm uma durabilidade que a gente diz que, em média, elas duram 15 anos. Mas a gente sabe que, se cuidando bem, utilizando as medidas que são necessárias para preservar esse material, ele pode durar até 30 anos, né? Tem tons diferentes? Tem. A gente tem uma escala de cores que a gente trabalha na seleção dessa escala junto ao paciente. Então, a gente vai tirar a partir de algumas fotos, a gente vai tirar a coloração do seu próprio dente e, a partir disso, a gente pode escolher até onde a gente quer chegar. Né? Porque a pessoa pode se estranhar, de repente, com um dente muito claro, né? Exatamente. Então, assim, às vezes a pessoa tem uma expectativa de, não, eu quero o meu dente o mais claro, né, de todos, né? E às vezes não é isso que fica legal no tom de pele dela. Então, a gente tem que analisar tudo isso até para cumprir com as expectativas daquele paciente. Posso ver essa escala? Pode, claro. Posso mostrar? Deixa eu só mostrar essa escala que eu achei muito interessante. Olha só. São, dentro de cada cor, digamos assim, tem vários tons diferentes. Dentro de cada tonalidade, porque eu tô vendo aqui, são... Não sei nem se na TV dá pra ver, mas tem pequenas diferenças entre cada um deles, né, doutor? E todo mundo quer sempre aquela mais branquinha. Eu quero ir logo pra esse aqui, né? Lógico. Mas em alguns casos, podem ser aplicados os outros, doutor? Sim, com certeza. Então... Tem pacientes que tratam, de repente tratou um canal de um dente da frente. E aí, com o passar do tempo, esse dente ele começa a ficar manchado, começa a ficar escurecido, né? E também é um tratamento super aplicável nesse caso das lentes de contato. A gente seleciona uma cor exatamente igual a dos outros dentes da própria pessoa e a gente, a partir dessa seleção de cor, a gente coloca uma lente de contato igual aos outros dentes dela. Então eu posso, de repente, utilizar essa técnica para um ou dois dentes, se for necessário. Não precisa colocar em todos, né? Não, eu costumo dizer que quando a gente coloca em todos, geralmente a gente coloca de 6 a 10, né? Que é a linha do sorriso. Então, quando a gente coloca nesse padrão, a gente consegue alterações maiores do sorriso. Então, às vezes tem algum dente que está um pouquinho mais para frente, ou o formato dele não está tão bacana, a gente consegue mudar o sorriso como um todo e deixar como vocês vão mostrar daqui a pouquinho. Eu vou mostrar já algumas fotos que o doutor trouxe e eu acho que vale lembrar uma coisa, às vezes a gente olha, se eu vejo algumas fotos minhas antigas, eu nunca fiz lente de contato, mas já fiz o clareamento antes de me casar, faz 3 anos. Só que a diferença de uma foto ou de uma imagem é muito grande. Às vezes no dia a dia a gente não vê, mas você tira uma foto e você fala, que diferença incrível. É quando você se olha e você vê a diferença que faz. Deve ser uma satisfação a lente de contato que ainda não é para a vida inteira, mas eu posso dizer que é semi-permanente. 15 anos é muito tempo, né, doutor? Exatamente. Deve ser fantástico ver o resultado das pessoas, né? Sim, e assim, após esses 15 ou 30 anos, muitas pessoas imaginam o que acontece com elas, né, depois desse tempo. Porque vamos imaginar uma pessoa jovem que tem os dentes amarelados e já passa, sei lá, com 25 anos. Passaram-se os 15 anos. E aí? Então, necessariamente não vai acontecer nada, a gente espera realmente que não aconteça nada, mas se acontecer, pode de repente trincar um pedacinho de uma lente de contato, pode soltar uma lente de contato, aí você não precisa refazer todos os dentes, você pode refazer simplesmente uma peça, né, que é o que vai ser necessário para solucionar o caso daquela pessoa. Doutor, deixa eu
entender. Às vezes aparecem aí alguns artistas com os dentes muito diferentes de uma hora para outra e todo mundo fica especulando o que é lente de contato, é implante, o que ele fez. A lente de contato não muda o formato do dente, né? O tamanho do dente ou muda um pouco? Muda sim. A gente pode alcançar formatos diferentes. Dá pra, se a pessoa está insatisfeita com o tamanho do dente dela, de repente um pouco menor, um pouco maior, dá pra mexer nisso? Com certeza. A gente consegue mexer no formato, no tamanho, né, na coloração, colocar aspectos de coloração que deixem mais naturais ou que deixem um sorriso mais luminoso, né? Então, cada paciente chega pra gente com expectativas, desejos diferentes, né? Então, a gente tem que ter saber escutar bem o que aquele paciente deseja para a gente atingir aquela necessidade dele, né? Doutor, quando é o momento de fazer? A minha pergunta é, se a pessoa está com alguma cárie, está com um tratamento de canal, usa aparelho de repente embaixo, quer fazer em cima, dá para fazer ou indicado é terminar alguns tratamentos e depois partir para a lente de contato? A lente de contato, ela não vai ser um empecilho para nenhum tipo de tratamento odontológico de cáries ou canal, porque assim, a lente de contato a gente vai aplicar já com um dente saudável, então assim, tendo finalizado o tratamento de canal, né, que é o tratamento endodôntico, ou tendo finalizado o tratamento de cárie naquele dente, aquele dente saudável, aplicar a lente de contato nele. E se depois pode acontecer de cariar um dente com lente de contato? Então, todo mundo faz essa pergunta também, porque assim, a lente de contato ela é feita de um material onde a placa bacteriana, as bactérias, elas não têm aderência. Então, assim, você não vai ter nunca uma cárie em cima de uma lente de contato. É um problema a menos, né? É um problema a menos. Então, assim, na parte de trás, porque assim, as lentes de contato, elas cobrem a superfície da frente do dente. A parte de trás, ela continua ficando exposta e sendo o seu próprio dente. Então, você tem que manter os cuidados com higienização, normalmente, né? Então, elas não impedem que você passe fio dental, que realize uma boa escovação. Vamos ver as imagens? Aí o senhor vai comentando pra gente. Doutor, vamos colocar pra gente dar uma olhada. O que a gente tem aí? Aí a gente tem algumas lentes de contato separadas, né, mostrando realmente a espessura delas, né? São bem fininhas. São extremamente fininhas. Elas têm de 0,2 até 0,4, 0,5 milímetros. Né? Então, por isso que justamente, muitas vezes não necessita de um desgaste dentário, pela espessura dela ser muito fina e pela, muitas vezes, a vontade do paciente ser que o dente fique maior, que fique mais à mostra, realmente mais luminoso. Próxima foto. Aí também são as lentes de contato, já pré-preparadas para a gente fazer a colagem delas, né? Em cima a gente tem as lentes de contato superiores e embaixo são as inferiores. Né? Doutor, a gente coloca em todos os dentes, porque os dentes do fundo às vezes não aparecem muito em algumas pessoas, né? Tem gente que sorri, no meu caso aparece quase todos os dentes. Tem gente que sorri aparece mais, tem gente que sorri aparece menos. É importante colocar lá no fundo também? Então, tem pessoas que gostam de colocar, porque falam assim, não, eu quero realmente sorrir à vontade e que... Vai que alguém vê que o dente do fundo ficou amarelo, gente? Vai que alguém cisma com o dentinho do fundo, né? Mas assim, a gente sempre planeja para fazer de acordo com a linha do sorriso da pessoa. Então, cada pessoa tem um número de dentes que ela mostra quando ela sorri. Então, algumas pessoas têm 6 dentes que acabam mostrando... não é impressão, muda de sorriso para sorriso mesmo, muda de sorriso para sorriso. Cada planejamento de lente de contato, ele é extremamente personalizado, né? Ele é feito individualmente, as lentes de contato, elas são feitas numa espécie de impressora 3D. Então, assim, para concluir um tratamento, né, que se conclui de 2 a 3 semanas, é bem rápido. Para concluir esse tratamento, a gente tem que estar com tudo bem alinhadinho, né? Elas têm que estar bem perfeitamente confeccionadas, né? Porque senão a gente não aprova um trabalho que não estiver 100%. Tem mais algumas imagens, vamos dar uma olhada. Aí deve ser o antes e depois. Não, uau, Isso. doutor! Essas são as lentes de contato. É muita diferença. Então, aí a gente vê as lentes de contato. No caso dessa paciente, ela fez só superior e embaixo ela fez um clareamento. Como ela queria mudar um pouquinho a coloração dos dentes dela, a gente acabou optando por fazer lente de contato nos dentes de cima, mudando um pouco o formato. Ela tinha alguns dentes um pouco desalinhados. Eu tô vendo que alguns dentes um pouquinho tortos ficou completamente perfeito embaixo, né? É isso mesmo. Então, assim, no sorriso, a gente sempre tenta deixar o mais harmônico possível. Então, a gente, no caso dela, optou pelo clareamento nos dentes de baixo, para deixar mais claro, e aí podendo utilizar uma lente de contato mais clara também nos dentes de cima. E eu queria te perguntar exatamente sobre, agora fiquei mais curiosa ainda sobre o formato. Como escolher o formato? Porque, por exemplo, em cima, eu vou falar aqui de uma maneira leiga, doutor, eu percebo que os 2 principais dentes que mais aparecem quando a gente sorri dela são um pouco arredondados. Sim. E embaixo,
mudou um pouco, ficou um formato um pouco mais quadradinho, vou dizer assim. Como descobriu que fica melhor para a estética dela? Eu fico com a impressão que até a boca dela ficou mais bonita. Fala pra gente sobre isso. Então, a gente faz uma prova do sorriso, né, justamente com as vontades que o paciente apresenta pra gente. Então, o paciente ele chega pra gente e fala assim, Guilherme, eu queria que meu dente fosse um pouquinho mais quadrado, né, vamos fazer um dente um pouco mais quadrado. E antes de partir definitivamente pra lente de contato, a gente faz uma prova. O que é essa prova que a gente chama de test drive aí do sorriso, né? A gente pega um modelo, a gente tira o molde da pessoa, então a gente obtém um modelo de gesso e a partir desse modelo de gesso, a gente vai esculpir com uma cera, em cima desse próprio modelo, como que a gente espera que fique o sorriso da pessoa. Né? Então, primeiro a gente tem um modelo cru aqui, sem nada aplicado. Aí depois a gente tem um modelo aqui já com a cera aplicada, dando essa escultura que a gente imagina para esse paciente, que vai ficar legal na estética dele. Aí depois o que eu faço? Eu vou tirar um molde exatamente desse sorriso que eu estou planejando para a pessoa. Então, eu tiro esse molde. Então, esse sorriso, ele fica registrado, o sorriso que a gente está idealizando, ele fica registrado aqui nesse silicone. Isso feito, eu vou aplicar uma resina dentro desse silicone aqui. E aí, depois eu vou pegar essa resina e colocar na própria boca do paciente. Né? Essa resina ela vai endurecer e eu vou tirar da boca do paciente só esse silicone. Então, e a resina fica lá como se fosse a lente. Exatamente. Ah, entendi. Então você pode se visualizar com o tratamento final da lente de contato, mesmo sem antes ter feito um investimento, de ter realmente partido. E dá, por exemplo, para mudar algum detalhe, se for necessário nessa hora. Sim, com certeza. Essa é a hora crucial para o planejamento do formato, da harmonia do sorriso. Porque às vezes, eu acho que isso deve acontecer, a pessoa achou que o dente quadrado ia ficar o máximo para ela. E o doutor olha e fala, eu acho que é melhor fazer um pouquinho arredondado do seu formato de rosto. Aí o doutor vai lá e mostra. Aí a pessoa, doutor, você tinha razão. Vamos dar uma... Isso deve acontecer muito, né, doutor? Demais. Às vezes a pessoa tem uma expectativa... O que é o sorriso do artista, né? De alguém que viu, né? Que viu do artista e tal. Então a gente chega e fala assim, não, tudo bem, vamos fazer uma prova para ver como é que fica. Até porque, como diz, um tratamento muito ligado à autoestima, né? A gente tem que ter muito cuidado com o trato. Então a gente acaba fazendo para a pessoa mesmo se visualizar com aquele sorriso e ver que não combina muito com ela. E ela mesma chegar à conclusão de que um sorriso que fica para ela é um outro tipo de sorriso, é um sorriso diferente daquilo que ela idealizava, né? Doutor, quem tem, por exemplo, implante em algum dos dentes, consegue aplicar a lente de contato nesse implante que, de repente, quando foi feito no tom do dente da pessoa que é mais escuro, por exemplo? Essa também é uma das principais dúvidas, né? Porque de uns 10 anos para cá, o implante se popularizou demais, né? E as pessoas que tinham realmente uma necessidade de um dente ausente, elas optaram pelo implante, fizeram o implante, chegam no consultório e falam assim, doutor, eu quero colocar as lentes de contato, mas eu tenho um dente meu aqui que eu fiz um implante e tal. Como que a gente vai fazer? Como que a gente resolve a questão desse implante? Aí a gente tem duas opções, né? Ou a gente troca a coroa, a prótese que vai em cima desse implante, e aí coloca já na cor definitiva das lentes de contato que a gente escolher, ou a gente aplica uma lente de contato em cima da prótese da pessoa, em cima do implante mesmo. Esses dois resultados têm valores diferentes? Como a gente escolhe, ou não, escolhe de acordo com o que é melhor para o paciente, os valores são semelhantes? Então, acontece que muitas vezes, né, o paciente, por ele ter feito o implante há muito tempo, ele não sabe exatamente... Porque sempre quando a gente faz implante, ele recebe uma documentação, ó, seu implante foi tal. E você guarda aí por 1, 2 anos, depois você não sabe mais onde você colocou, você não sabe. Então, a gente muitas vezes não tem dificuldade na troca da prótese desse paciente, porque a gente não sabe que implante que foi utilizado. Né? E questão de custos é muito semelhante, né? Não muda muita coisa. Então é mais por uma escolha do paciente. Ou ele teve um trauma, vou te dar um exemplo de um caso de um paciente que veio até mim. Ele sofreu um acidente de carro, ele perdeu alguns dentes anteriores e colocou os implantes. Ele falou assim, Guilherme, eu quero colocar as lentes de contato, mas eu não quero mexer nesse implante, que para mim é muito difícil, né? Porque ele arremetia ele numa situação... Tem uma questão psicológica, exatamente, né? É muito mais profundo. Então, quando a gente lida com estética, a gente tem que estar disposto a tratar o paciente como um todo, né? Porque não é muito simples você trocar, vamos colocar dentes mais claros, mas não é bem isso, né? Então, a gente tem que preparar o paciente para receber aqueles dentes mais claros. Tem mais uma imagem, vamos ver, antes e depois? Ó, aí a gente tem... Gente, que diferença! Exatamente. Então, no caso dele, ele optou por dentes mais claros, né? A gente fez a mesma coisa, um clareamento embaixo e lentes de contato aplicadas nos dentes de cima. Gente, eu amei isso. Aliás, eu queria te fazer uma pergunta. A gente ouviu muito há algum tempo falar sobre o sorriso de Hollywood. Isso. Tem alguma relação com essa técnica? Na verdade, o sorriso antigo de Hollywood, né, que
recentemente mudou, agora está mais para as lentes de contato. Mas aquele sorriso de Hollywood, que eles chamavam de Snap-on Smile, né? É uma plaquinha inteira que ela é aplicada em cima dos dentes. Ah, e ela vinha toda junta? Toda junta. Então você tinha que remover para você higienizar os seus dentes. Ela era removível, ela não era fixada. É quase um aparelho, então, como se fosse... Ela entra e sai, é isso? Ela entra e sai. A lente de contato não. A lente de contato ela é colada dente a dente, então você consegue fazer higienização, escovação, fio dental, normal. Então não tem nenhum tipo de cuidado específico também. Cada 6 meses, uma avaliação ao dentista, como qualquer outra pessoa. De praxe. Doutor, ela vai escurecendo? Você já falou isso pra gente, mas eu queria entender. Se a pessoa toma muito café, porque quando a gente faz clareamento, a gente tem todas essas orientações que, como eu disse, a gente segue no começo direitinho, né? Mas no caso da lente de contato, tem essa preocupação também? No caso da lente de contato, não. Né? Ele é um material que não pega a pigmentação das coisas. Então, como ele não pega bactérias, ele não pega pigmentação, então ele é um material que sempre vai permanecer da cor que você escolheu. Então é a garantia, que eu costumo falar que é a garantia de um sorriso como você quis durante 15, 30 anos, né? Então... É a realização de um sonho, eu acredito, né? Para muitas pessoas. E tem muita gente que você conversa... Aqui a gente teve um quadro que foi até o ano passado, que era o Renovação, e a gente via pessoas que não sorriam, e não é porque elas não eram felizes. Elas não podiam sorrir nem em um momento de alegria por conta de terem problemas com os dentes. Então, a pessoa, ela se torna mais triste porque ela não pode sorrir por causa do dente. É um ciclo vicioso, né? Sim, muitas vezes sorriem com a mão na boca, né? Não ficam à vontade para sorrir, então vai dar aquela gargalhada, né? Então, acaba colocando a mão na frente da boca para não mostrar os dentes. E o objetivo das lentes de contato é realmente a gente atingir isso, né? Que a pessoa ela fique livre para sorrir. Né? A gente percebe nas visitas, depois que a pessoa já fez a lente de contato, como até a mudança de personalidade, assim, é visível, né? Eu diria até gritante. A postura até da pessoa muda, né? Tinha um paciente meu que trabalhava com vendas, né? E a gente sabe que para vendas, né, precisa de um belo sorriso. Né? E ele me relatando assim, putz, minhas vendas melhoraram, eu me sinto melhor, sabe? Então, influencia muito a nossa autoestima. Tem mais um antes e depois, vamos conferir. Uau! Aí a gente tem... Esse é um caso bem legal. Peraí, me explica o que está acontecendo aí, doutor. Ó, na primeira foto, a gente tem os dentes da pessoa naturais, né? E eles estão um pouco desgastados porque ela rangia os dentes. Né? Aqui na segunda foto, a gente tem o lado direito dela com as lentes de contato já montadas e o lado esquerdo natural ainda, justamente para evidenciar essa diferença. É muita diferença. E se você for ver o antes dela, você não olha e fala que dente horrível, não é isso. Exatamente. Mas ainda não é um sorriso incrível, né? É um tratamento que, assim, se você está 50% satisfeito com o sorriso, a gente atingiu 100%. Achei fantástico. A pergunta de praxe, a gente até falou no comecinho do bate-papo, dói alguma coisa o procedimento? Não, ele é um procedimento completamente indolor, né? Claro que existem pessoas com níveis de sensibilidade diferentes. Então, assim, tem pessoas que sentam na cadeira e falam assim, doutor, eu não aguento nem ouvir o barulhinho do motorzinho. E geralmente é homem, eu aposto isso. Mulher é mais forte. Ainda mais pra ficar bonita, a gente passa a dor que for necessária, doutor. Exatamente. Eu tô exagerando ou é verdade? Não, é verdade. A gente percebe nos consultórios que realmente a mulher ela tem uma resistência muito maior à dor. Né? Realmente o homem ele tem uma sensibilidade um pouco mais acentuada, assim. Mas dá para fazer de uma maneira... deve doer pouco. Como é que é, doutor? Na verdade, sim. Se você tem um nível de sensibilidade ok, assim, não tem muita sensibilidade nos dentes, a gente consegue fazer completamente sem anestesia. Fantástico. É um procedimento completamente indolor, por ser na primeira camada do dente, no esmalte. A gente não vai trabalhar numa camada mais profunda, se for necessário o desgaste. Muitas vezes não é necessário. Então a gente já pula essa etapa do desgaste, de possibilidade de dor, sensibilidade, e vai direto para a confecção das lentes de contato. Né? Aí não tem dor nenhuma. Aí não tem dor nenhuma. Doutor, me explica, é uma porcelana? Na verdade a gente tem materiais diferentes. Ah, entendi. Tem um material que se chama cerômero, né, que é uma mistura de porcelana, fibra de vidro com outros materiais, que não é uma porcelana pura. Né, é uma porcelana um pouco misturada. Né? Esse material, ele sofre desgaste com o tempo e sofre alteração de cor com o tempo também. É um material que eu sempre ofereço, porque ele tem um custo um pouco mais baixo. É uma opção, né? É uma opção, sempre uma opção. Aí temos um outro material que é a porcelana pura, ou porcelana feldspática, que é a própria porcelana mesmo. E agora temos uma possibilidade mais legal ainda, que é o IMAX, que ele é feito na impressora 3D,
né? E ele tem uma resistência maior do que a porcelana pura. Ele é feito numa impressora 3D. É impressionante. Onde a gente chegou, né? Então, é muito mais caro o primeiro para o último? Não precisa falar valores, mas é uma diferença claro, muito... Mas a diferença é pequena. Então, justamente por isso... De repente, para uma coisa que vai ficar na sua vida... Pensa aí, 15, 30 anos é quase o resto da vida para alguns de nós. Será que não vale a pena investir um pouquinho mais, já que vai fazer? Acho que vale a pena pensar nisso, né? É muito pequena a diferença. E aí você vai ver assim, no final da conta, né, que você faz ali uma avaliação e tal, todo o planejamento do paciente, a distância é muito pequena de uma para outra, tanto que assim, todos os casos que eu faço hoje no meu consultório, a gente acaba fazendo no IMEX, que ele tem uma resistência muito maior, né, então ele tem garantia de muito mais anos de utilização do que, de repente, um material um pouco mais frágil, né? E também por ele ser feito na impressora 3D, a precisão desse material é impressionante. Doutor, ele agrega o dente... Como é que é? Vai uma cola? Explica isso pra gente. Vai uma cola. Essa cola é feita de resina e a gente... Por exemplo, a gente pega a lente de contato, a gente prepara essa lente de contato com componentes ácidos, até para remover qualquer tipo de bactéria que possa ter naquela região. A gente faz esse mesmo tipo de aplicação no dente do paciente. Aí depois a gente pega essa cola, coloca sobre a lente de contato e aí cola no dente do paciente. Deve ser uma cola bem fininha também, né? Provavelmente. Sim, ela é uma cola mais fluida, né? Um pouco líquida. Mais líquida. Mais líquida. A gente coloca na superfície da lente de contato, coloca ela no dente, remove os excessos e essa lente de contato, essa resina que cola a lente de contato no dente, ela não muda de cor com o tempo. Né? As outras resinas que são aplicadas de maneira odontológica, fazer uma restauração, né? Às vezes até para colagem de coroas mais profundas, elas mudam de cor com o tempo. A da lente de contato, ela não pode mudar de cor com o tempo, porque senão o paciente vai ter um prejuízo na estética. Pô, selecionei essa cor, de repente mudou de cor com o tempo, então não... A resina, essa colinha aí também tem que permanecer, né? Sim, exatamente. Doutor, pode acontecer, daqui a pouco a gente já vai ver, pode separar as imagens aí que eu sei que tem mais. Pode acontecer vamos supor que já passaram aí os 10 anos que a pessoa está com a lente de contato. Sim. O senhor falou que pode acontecer de trincar. Ela pode abrir ao ponto de repente cair? Isso acontece, doutor? É muito difícil. Geralmente, as áreas de contato com os alimentos, com as coisas que a gente morde, elas são o que a gente chama de incisais, que são são as pontas dos dentes, né? Essas pontas dos dentes são regiões um pouco mais críticas para qualquer tratamento odontológico. Então, se de repente quebrou um pedacinho do dente, foi fazer uma restauração em resina, né? Muitas vezes as pessoas acabam tendo que refazer essa restauração várias vezes, porque ela não tem resistência. Quantas vezes é o mesmo dente que dá problema sempre, né? Porque exatamente. Um dia você caiu, quebrou, sofreu um acidente, comeu uma coisa muito dura. Então, nessas áreas críticas, a maior chance de acontecer algum tipo de acidente após esse período que eu te falei, ela é maior. Então, pode ser que quebre um pedacinho, né? Às vezes a gente pode fazer um reparo nessa porcelana, né? Ou não, a gente parte para uma nova confecção dessa porcelana também. Vamos ver mais algumas imagens? O que a gente tem aí, doutor? Ó, no caso dessa paciente, justamente muita gente pergunta assim, só dá para fazer em todos os dentes? No caso dela, não. A gente optou por fazer 2 dentes só. Eles são meio separados, pelo jeito, né? São separados, são escurecidos, né? Então, a estética, ela era uma paciente, assim, uma jovem, bonita, então ela estava super insatisfeita porque ela não podia sorrir. Assim, eu tenho a minha juventude, né? Eu não posso ficar à vontade para eu sorrir. Então, a gente acabou optando por fazer lente de contato somente nesses 2 dentes, mantendo, mesmo assim, a harmonia dos outros dentes. Que é o que a gente falou da escala, né, de cores. A gente selecionou essas 2 lentes de contato na cor dos outros dentes dela para permanecer uma coisa harmônica. Doutor, eu tenho uma curiosidade sobre o clareamento. O senhor mostrou um dos sorrisos pra gente e disse que optou, por exemplo, por fazer lente de contato em cima e clareamento embaixo. Sim. Como é feito esse clareamento? O senhor prefere fazer a laser e caseiro? O que se usa? O que está se usando hoje em dia? A gente faz uma combinação das técnicas, né? A gente utiliza o clareamento caseiro, né? A gente faz a aplicação daquelas moldeiras de silicone. Então, o paciente leva para casa a moldeira superior, a inferior e o produto. Ele vai aplicando em casa, né, durante até 21 dias. Então, ele vai aplicando. No término disso, a gente vai conseguir um resultado, né, na maioria das vezes, excelente. No final desse clareamento, a gente parte para sessões a laser que vão potencializar o clareamento daquela pessoa. Que, como ele falou, tanto um quanto o outro já tem resultados incríveis. E muitos dentistas hoje eu percebo que aliam, né? Porque, digamos assim, que não tem erro, né, doutor?
Não, usando essas duas técnicas, porque cada gel tem uma porcentagem diferente. Então você vai levar para casa um gel com uma porcentagem de 16%. Né? O que a gente faz em consultório, até pela segurança dos tecidos que circundam o dente, as gengivas, né? Então a gente precisa utilizar um material mais protetor para a gengiva e utilizar um gel com maior intensidade, né? De 37%. Né? Então a gente consegue um resultado melhor fazendo as duas técnicas. Um gel com baixa intensidade durante um longo tempo, né? E no final desse período a gente faz a aplicação do laser já para o... Eu tenho que encerrar, mas vale lembrar que é por isso que os dentistas muitas vezes nos orientam. Tem algumas coisas que vendem no mercado, que vendem na internet. Exatamente. Você fala, eu já tenho uma moldeira mesmo, eu vou comprar. Tem risco? Não tem risco? Tudo que é feito sem um profissional especializado estar de olho, ter te indicado, tem um certo risco, né, doutor? Ah, com certeza. Tem muitas pessoas que ligam em consultórios mesmo. Vocês vendem só o produto? Como que você vai vender só o produto? Né? Você tem que acompanhar aquele tratamento, você tem que ver se de repente alguma manchinha num dente não vai ficar com alguma outra coloração devido ao clareador, né? Então a gente tem que fazer um acompanhamento. Não dá para fazer nenhum tipo de tratamento odontológico sem um acompanhamento de um profissional capacitado. Não vai fazer isso por conta própria, tá? Deixa eu fazer a última pergunta, que é, a pessoa pode comer o que quiser, então? Ou assim que fez tem um tempinho de restrições? Só pra gente encerrar, doutor. Claro. Não, muitos pacientes chegam com essa dúvida, né? Porque geralmente quando você faz uma restauração em resina, por exemplo, quebrou um pedacinho do dente, restaurou, ela fica mais frágil. Então eles falam assim, putz, mas eu posso mesmo comer de tudo? Né? Pode comer de tudo. Não tem restrição alimentar nenhuma com os dentes de contato. Né? A única coisa que se deve evitar é tudo que você deve evitar fazer com seus próprios dentes. Então, morder tampas de caneta vai ser uma coisa ruim para os seus próprios dentes. Não tá conseguindo abrir um negócio, você vai lá e puxa com o dente. Pega aquele pacotinho de ketchup e vai dar uma dentada. Então, essas coisas que apresentam riscos para os seus próprios dentes vão apresentar riscos também para as lentes de contato. Elas devem ser tratadas como seus próprios dentes. Doutor, foi um prazer te receber aqui. Com tudo que a gente conversa com ele, fica claro a gente perceber que é um trabalho totalmente personalizado, né? Fico imaginando aí esse que imprime 3D, é exatamente para o seu dente, porque foi escolhido para você, né? Deve ser muito interessante. É impressionante. A gente recebe os pacientes, a gente coloca essas imagens, assim, de imagem inicial, imagem final de tratamento. É com muito orgulho que a gente apresenta esse tipo de trabalho. E muda a vida das pessoas, né, doutor? Com certeza. Foi um prazer te receber aqui. Quem quiser entrar em contato tem o telefone, 2597-7194. Tem um celular aqui também, pode passar? Sim, 0 operadora 119-4034-5887. E tem também, esse aqui é o WhatsApp, tá, gente? E tem também o site www.royalodontologia.com.br, Facebook Odonto Royal e Instagram @doutor SolDR Guilherme Rocha. Tá passando aí pra vocês. Obrigada mais uma vez, viu? Uma ótima tarde. Foi um prazer.